Olá, boa noite, tudo bem? Ótima noite para todo mundo que está aqui pelo nosso Instagram, pelo Instagram da editora Caminhos Literários. Sejam bem-vindos a mais uma Conversa com o Autor. Hoje, conversa com a autora, né? Estaremos com a nossa Aline Bey, queridíssima Aline Bey, no bate-papo, numa conversa e, claro, sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Mais uma sequência desse projeto que a editora Caminhos Literários traz para que possamos aqui compartilhar as ideias, para que vocês também possam conhecer um pouquinho mais dos autores, né, das autoras também. E é uma felicidade muito grande estarmos aqui, a editora Caminhos Literários, contribuindo também para a nossa cultura, para a cultura do nosso país, valorizando a literatura, cultivando o prazer da leitura, estimulando novos talentos e prestigiando os talentos já consagrados, né? E o nosso trabalho é incansável, a nossa missão é incansável, vai além da edição e também publicação de livros. A gente acredita no poder da escrita, em sua essência, na sua capacidade de transformação, de evolução, de memória e também de arte. E direcionamos os nossos esforços, nos aprimorando continuamente. Essa é a missão da editora Caminhos Literários: abrir caminhos, semear a estrada, pavimentar conquistas, conectar sonhos também, para inspirar novas realidades. E é sempre muito bom ter vocês, todos vocês, aqui com a gente, esperando a audiência estar chegando também. Lembrando que todos os nossos encontros, né, eles vão ficar gravados, ficarão disponíveis no site, também aqui pelo Instagram, minutos depois da nossa conversa, do nosso bate-papo, aproveitando para convidar a acompanhar sempre, né, nessa estrada literária, a editora Caminhos Literários, clicando aí no botãozinho seguir. Bom, a nossa convidada já está solicitando aqui, então vamos 21 minutos, 8h21, 8h31, na verdade. Então a gente pronto, já estamos com ela aqui. Olha só. Olá, Tudo bem, Aline? tudo Boa bem? noite. Boa Seja noite, tudo bem? bem-vinda nesse projeto aqui que a editora Caminhos Literários está trazendo, sempre ter uma conversa com o autor, conversa com a autora, né? Sempre muito gratificante. E é um prazer enorme receber você aqui para essa conversa também. Muito Seja bem-vinda. obrigada. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Aline Bey, né, que já é um ícone, né, vou fazer aquela introdução que todo mundo já sabe, então é um ícone da literatura contemporânea nacional, né, que inspira milhares de pessoas, de mulheres, a escrita, a leitura, né, escritora paulistana, cria coreografia com as palavras, em um estilo que leva a literatura e inspirações vindas diretamente do teatro. Inclusive, eu estava olhando o seu Instagram agora, me chamou muita atenção as leituras que você faz lá. Também achei muito interessante, viu? Hoje a gente vai começar de forma diferente, né? A gente costuma abrir as entrevistas de uma forma diferente, geralmente iniciando e falando um pouco sobre a história, sobre o currículo, e os prêmios de cada entrevistado, mas dessa vez vamos tomar a liberdade de prestigiar o talento, né, da Aline com algumas citações. Tudo bem, Aline, para você? Claro, muito obrigada. Olha, vamos abrir aspas aqui. Apostando ao mesmo tempo na dimensão poética dos afetos e na recuperação de uma história feminina que encontra na sensibilidade e na ternura um caminho para enfrentar a opressão. Aline Bey se afirma em meio a uma geração de escritoras dedicadas a fazer da literatura um instrumento a serviço das mulheres. Folha de São Paulo, sobre o livro Pequena, coreografia do Adeus, né? Companhia das Letras, a Companhia das Letras. E tem mais, não acabou por aí não. A Aline Bey faz do abandono uma dança poética em Pequena Coreografia do Adeus. É o País, né? Sobre o livro Pequena Coreografia do Adeus, né? Da Companhia de Letras também, e das Letras. E outro também, não se deixe enganar pelas aparências. Por trás da figura frágil e delicada da Aline, se
esconde uma escritora ousada e dona de um estilo único, que ela, aos 30 anos, defende como poucos autores. O Globo, sobre o peso do pássaro morto, da editora Nós. E para a gente encerrar, abre aspas mais uma vez, o poeta é um fingidor de dores e, para aqueles que se deixam levar pela doce e tocante voz da autora, pasmarão-se ao se deparar com o peso do pássaro morto. Já em seu primeiro romance, ela conta-nos que está na literatura para ficar. Ó, Que bonito. sai Medium, sobre o peso do pássaro morto, editora Nós, né? Que lindo isso aqui, eu Que lindo. adorei ler, viu? Poxa, que maravilha, né? E assim a gente inicia esse papo com nada mais, nada menos que ela, né? A jovem, irreverente, dona de um estilo literário único, paulistana, formada lá em letras pela PUC, né, São Paulo, e em artes cênicas pelo Teatro Escola Célia Helena. Publicou em 2017 seu primeiro romance, O Peso do Pássaro Morto, pela editora Nós, chamando a atenção da crítica especializada e conquistando os leitores. Com o livro, a escritora venceu o Prêmio São Paulo de Literatura na categoria de autor estreante, com menos de 40 anos. Em 2021, retornou à cena literária com o romance Pequena Coreografia do Adeus, obra que marcou sua estreia na Companhia das Letras. Seguindo a prosa poética que lhe rendeu milhares de leitores, a escritora constrói um retrato tão sensível quanto brutal sobre a família, amor e abandono. Meu Deus, que maravilha. Olha, seja bem-vinda, eu vou Já te posso ir aplaudir embora. aqui. Obrigada. Obrigada. Aline, como é que você está? Tudo bem? Você está em São Paulo agora? Nesse Tô modo, sim, né? moro em São Uhum. Paulo. Você tá onde agora? Eu agora estou em Recife, Ah, capital de que Pernambuco. maravilha, que 32 delícia. graus somente, 32 graus. Aqui tá bem menos, eu acho que uns Tá 18. vendo? Ah, que maravilha. Eu gosto. Eu gosto do frio, gosto do calor, enfim, gosto de tudo um pouquinho. Aline, seja bem-vinda, como eu falei mais uma vez. O seu primeiro livro, né, O Peso do Pássaro Morto, ele saiu com tiragem modesta, aí de 1.000 exemplares pela Nós, né? Uma editora independente que com costume de apostar em autores estreantes. 4 anos depois, já estava na 17ª reimpressão, né, com quase 32 mil exemplares vendidos. Logo em seguida, o maior grupo editorial do país assinou o contrato para lançar o segundo livro, que é A Pequena Coreografia do Adeus. A primeira pergunta: a que você atribui esse sucesso de vendas, né, num país que consome assim um pouco literatura? É, nossa, é um desafio a gente olhar um pouco do lado de fora, né, do processo, Uhum, porque eu sou uma autora que fico muito dentro do meu processo, uhum, né? Quando você traz essas coisas que vêm de fora, claro, por mais que eu já tenha lido algumas delas, sempre parece uma pessoa que não sou eu. Você está falando de alguém uhum, que não sou eu. Porque quem está assistindo a live, boa noite a todas, todos que estão aí assistindo também, e escreve, sabe que o trabalho de escrita é um trabalho que coloca a gente no centro mesmo, sabe? uhum, Porque se em algum momento a gente ficar muito conectado com dados, estatísticas, o quanto a carreira pode estar dando certo do lado de fora, sabe? Tudo isso não faz bem para o processo de tessitura mesmo, de trabalho com a massa da escrita, né, que é a palavra. Então eu me conecto muito com esse centro de escrita, com as minhas leituras, com os meus estudos, e eu acho que as coisas vão acontecendo também porque, de alguma forma, eu vou trabalhando também do lado de fora, claro, mas eu prefiro focar sempre no lado de dentro, né? Mas falando um pouco mais assim dessa questão de como o livro chega então nas pessoas, como você disse, né, a Editora Nós é uma editora muito especial que vem cuidando aí de lançamentos de autoras estreantes, como Mari Carrara também, com Se Deus Me Chamar Não Vou, e outros livros, né, que já publicou dela também, e outras autoras, mas também autoras já consagradas, como a Scholastic Mukasonga, que foi publicada acho que em 2019 ou 18, pela editora, enfim. E foi quando eu lancei, né, o Pássaro pela editora Nós, foi a partir de um concurso
que foi promovido pelo Marcelino Freire. E era uma oficina de escrita, e dentro dessa oficina de escrita, algum livro seria selecionado para ser publicado. E, a priori, esse livro seria publicado pelo selo do Marcelino, com o Vanderlei Mendonça, que é o selo Edite. Quem tem o Pássaro mais dos primeiros anos, porque agora está diferente, porque, enfim, agora é só a Editora Nós que está levando o livro Uhum. adiante, né? Mas acho que nos 2 ou 3 primeiros anos do livro, tinha então o selo da Edite. Foi publicada então por 2 editoras, né? A Editora Nós Uhum. e a Edite também. E se a gente, assim, eu fui escolhida, o Pássaro foi escolhido para ser publicado junto com outro livro que é do Paulo Júnior, que chama São Bernardo Sitiada, um livro de contos. A gente fez a Uhum. publicação juntos. E se a gente tivesse sido publicado só pela Edite, a tiragem seria ainda menor. Seria de 200 exemplares, mais ou menos, uma tiragem assim de Entendo, né? revista. Mas eu também preciso dizer que quando a gente fala de lançamento, quando a gente está adentrando o mundo da escrita e principalmente da publicação, né, que às vezes acontece muito mais adiante, 200 exemplares é bastante coisa. E eu sei disso porque eu comprava meus livros para vender. Eu Uhum. vendi meus livros, ao Pássaro especialmente, a Pequena fiz muito pouco, mas o Pássaro eu vendi por anos, né? E eu comprava os livros com a minha editora e as caixas chegavam na minha casa. São muitos livros, você vê 200 livros numa caixa, já começa a encher a sala. Uhum. Com 500 certeza. livros é Muito muito livro, sabe? E aí, livro. Uhum. como eu fui fazendo esse processo manual por um bom tempo, mandando mensagem para as pessoas que se interessavam por uma resenha que tinha saído do Pássaro, aí eu mandava mensagem para essas pessoas, fui fazendo, indo no correio, fazendo dedicatória, sabe? Vendi mais de, acho que quase 10 mil livros dessa forma, eu mesma, Uhum. por anos, né? Uhum. Então, o processo fica um pouco mais real, assim, sabe? Eu sei que depois os números vão ficando um pouco assustadores, a gente fala, nossa, mas eu acredito muito no trabalho de formiguinha mesmo, sabe? No modo Uhum. como a gente vai encontrando os nossos leitores na rua, na internet, o modo como a gente também vai aos poucos convencendo, digamos assim, as Uhum. pessoas de que a leitura além de todo um ato de prazer, né? Que é muito bom ler. Então, acho que um leitor, ele sempre acaba levando com ele muitos outros leitores. E eu costumo dizer que acredito então nesses pequenos atos revolucionários. E eu acho que, por exemplo, ler publicamente, ler em público, não só em saraus que a gente pode promover em espaços Sim. públicos, mas levar o Uhum. teu livro para um café, ler publicamente o teu livro, não o teu livro que você escreveu, né? O livro que você está lendo, Uhum. esquecer um livro num espaço público, tudo isso com uma dedicatória legal para quem chegar, né? Essa pessoa que vai chegar ao acaso vai querer o livro, então, esse presente para um estranho, né? Eu acho que tudo isso forma leitor. Então, eu acredito, claro, em políticas públicas, em trabalhos que a gente pode fazer em universidades, escolas, mas também acredito nesses pequenos atos revolucionários que podem ir fazendo com que a gente tenha um país de mais leitores. Ah, muito bacana essa iniciativa, essa visão, né? Que você teve. E aqui é uma prova disso é o Gu Cândido. Ele diz: comprei direto da Aline. Foi incrível o trabalho dela, está dizendo aqui. Ele é fofo. Eliane Garcia, ela está dizendo: deusa, colocou uma estrelinha aqui. Obrigada, gente. São meus amigos. Né? Muito Amigos, né? obrigada. Olha, e assim, deixando aberto para quem quiser fazer perguntas aqui para a Aline, fica à vontade aqui, tá bom? Fica à vontade, a gente está com a equipe da editora Caminhos Literários lá, passando para a gente aqui as perguntas. Dani Tavares diz: que incrível esse comentário sobre o trabalho de formiguinha. É uma super dica, hein? É uma super dica ela coloca aqui. Interessante demais, gostei bastante. E como é que foi o início de tudo? Como você trouxe, se deu conta de que queria realmente escrever? Ah, isso é uma coisa que eu quero fazer. Como é que foi tudo isso? Lá no início, como você despertou essa vontade? Chegou assim esse desejo de escrita aos 21 anos, na minha faculdade de letras. Eu sempre fui leitora, então a leitura sempre esteve muito presente no meu dia a dia. E como você disse no começo da sua apresentação, eu fiz teatro. E eu acho que Uhum. fazer teatro também forma muito o leitor, porque o ator é um leitor, e ele não é só um leitor
passivo no sentido de ler o trabalho, mas também defender um ponto de vista, que claro, não é só dele, é da peça como um todo, é do diretor, mas ele defende uma leitura em cena, né? Eu costumo dizer que se a gente assiste um espetáculo, um Hamlet, em vários teatros, por exemplo, que tem várias montagens ao mesmo tempo, cada teatro vai entregar um Hamlet completamente diferente um do outro. E como, se o texto é o mesmo, né? E a gente que lê sabe que é muito possível a gente sair com um texto totalmente diferente da outra pessoa. Eu acho que isso também fica muito claro para quem frequenta clubes de leitura. A gente vai ao clube com um livro lido e sai com muitos outros livros lidos, ainda que a gente esteja falando de um trabalho único, né? Uhum. Então, essa possibilidade de sair de um espaço de leitura com diversas interpretações é algo fascinante na literatura, nas artes no geral, né? Essa abertura para a criação de hipóteses, enfim, para que a gente adentre com a nossa subjetividade também o trabalho. Há muito espaço para o leitor e para a leitora. Então, de alguma forma, eu escrevia, porque eu acredito muito que o leitor Uhum. escreve, ele inscreve algo ali junto, né, na tessitura do livro, ainda que seja um pouco invisível isso, ou visível nessas anotações que a gente vai fazendo, eu faço muito na borda dos livros, nos cadernos, enfim. Já é um tipo de escrita, né, uma escrita muito tomada pelo que está sendo lido, e eu acho que a escrita é sempre tomada pelas nossas leituras de qualquer forma. Mas eu fui começar a escrever então quando eu parei de fazer teatro e entrei na faculdade de letras, não com o intuito de ser escritora, isso nunca na minha vida, nunca tinha passado pela minha cabeça, eu nunca tinha conhecido um escritor, era uma profissão muito abstrata, tanto quanto é para mim hoje, por exemplo, astronauta, eu nunca conheci um astronauta, então é alguma coisa que envolvia um mistério muito grande, né? E algo que também proibido, parecia alguma coisa que era para poucos, de um lugar assim, para raros, né? Uhum. Então, entrei na faculdade de letras para ser professora de literatura, era uma ideia que eu tinha ali naquele momento, apesar de não estar totalmente convencida de que era meu caminho. E ali na faculdade eu descobri a escrita porque eu conheci pessoas que escreviam e eram pessoas da minha idade, pessoas que estavam na minha sala, poetas. Então isso mudou tudo, porque conhecer essas pessoas me autorizou o gesto da escrita. E mais do que isso, me revelou a escrita que eu tinha dentro e que até então eu ainda não tinha entrado em contato. E isso na verdade, muito Uhum. espantoso, porque claro que a gente nunca sabe exatamente quem a gente é, né? Há muito mistério envolvido, mas eu como artista sempre pensei que estava fazendo uma viagem para dentro. Desde o começo, né? Eu comecei a fazer teatro com 14 anos e imaginava que estava fazendo uma viagem séria. Era muito séria, né? Porque como todos os jovens são muito sérios, eu achava que me conhecia. Uhum. E aí perceber então que a escrita era alguma coisa que me interessava com essa paixão e com essa profundidade, porque desde que comecei não parei mais, foi espantoso, né? Então a escrita começa assim, nesse susto de si, né? E Uhum. nessa descoberta a partir do outro, esse espelhamento Sim. do outro acordar na gente coisas que estavam Ah, adormecidas. maravilha. O pessoal está colocando várias perguntas aí, hein, gente? A equipe da editora Caminhos Literários está passando todas elas. Daqui a pouquinho eu vou fazer mais perguntas que os nossos, o pessoal que está nos seguindo aí, nos assistindo. Mas eu queria falar um pouquinho da narrativa, né? Que é a narrativa da pequena coreografia do Adeus se constrói em versos que se expande numa diagramação assim solta pelas páginas, mas conta uma história linear. A de Júlia Terra, né? Garota que sofre com os arroubos de violência da mãe, com a falta do pai, que sai de casa num divórcio nada amigável. Onde você foi buscar inspiração para essa obra tão ímpar, Aline? Curioso que a Júlia Terra, logo que eu terminei O Pássaro, ela apareceu para mim. Foi até rápido, sabe? E, e foi um processo muito doido, assim, a escrita do Pássaro para Pequena, porque agora eu estou escrevendo meu terceiro livro, e depois de ter passado, então, por esse processo de ter escrito um livro e ter escrito outro, eu Uhum. acabei amadurecendo algumas coisas, claro, vou continuar amadurecendo, ainda sou uma autora no início, né, da minha jornada, mas a gente vai aprendendo muita coisa a respeito do nosso próprio processo, na tessitura mesmo dos livros, né. Quando eu escrevi O Pássaro, eu tive um jorro, algo que foi bastante misterioso e rápido, como um gozo mesmo, alguma coisa forte e impossível de conter. E eu acho que, de alguma forma, analisando agora depois de muitos anos,
eu percebo que era um livro que já estava sendo gestado em mim, mas que eu não me autorizava a escrever. Eu estava escrevendo, desde que eu comecei ali a faculdade de letras, mas eu estava escrevendo sempre textos mais curtos. Eu não imaginava que escreveria uma história mais longa, com capítulos, com mais personagens, né? Uhum. Numa complexidade que até então eu ainda não tinha me arriscado, né? E quando eu me autorizei, veio uma autorização muito de fora também, que foi a partir dessa oficina do Marcelino Freire e de ouvi-lo, que é um artista que eu confio muito e admiro muito, e ele me dizer que estava na hora de eu publicar. Então isso me deu uma coragem para acessar essa história que já estava ali de alguma forma. Então a escrita foi esse jogo. Com a pequena não teve nada disso, porque eu fui percebendo agora também, digo isso agora, na hora, no Uhum. olho do furacão a gente não percebe nada. É só uma grande angústia, É, né, em é. relação às coisas, mas eu fui percebendo que depois que eu termino um livro, um romance, por mais que meus romances, as pessoas me dizem que leem rápido, que é um livro que tem um ritmo feroz, a escrita não se dá nessa velocidade, né? Não se deu, pelo menos, a pequena. Foi um livro que eu escrevi em 4 anos. E depois que eu termino um processo, eu fico devastada, uma terra devastada. E eu preciso me alimentar, então, de novas leituras, novos filmes, porque eu sou uma artista que acredita muito no poder do repertório. Eu não acho que a Uhum. gente cria só a partir do que a gente tem. É muito também a partir do que a gente acaba alimentando em nós, né? Porque esse alimento também acorda coisas que a gente tem e que talvez a gente não acessaria sem a obra de arte ali como uma mão, né? Acordando então memórias, questões do inconsciente, né? Ler é muito sobre isso, né? Sobre esses acordamentos. Então, eu terminei o Pássaro e achei que já ia poder escrever a pequena, assim, pá, sabe? E aí eu fui percebendo que não. Mas a Júlia chegou, mesmo assim, ela chegou, personagem, né? E é difícil dizer a Júlia chegou, assim, para quem é um pouco mais racional no processo, como assim a Júlia chegou? Mas é o que eu posso dizer, ela chegou, eu acho que as minhas personagens são entidades, assim, forças que já existem numa outra esfera, e é uma espécie de transposição, então, de escuta, né, dessas forças, e tentar fazer a transição sem perder muito para o papel. E ali, naquele momento, eu senti que essa personagem era uma artista. E aí eu fui para o circo, foi o meu primeiro gesto de pesquisa. Eu imaginei que ela seria do circo, que ela era nômade, porque ela estava com umas botas muito pesadas, uns coturnos, né? E aquilo me chamou muito a atenção, me pareceu uma pessoa que caminhava bastante, que tem caminhado bastante, e que esse caminhar era um caminhar onde ela imaginava que precisava se proteger, porque andar para ela, caminhar, se mover, nunca foi fácil. E quando eu digo que nunca foi fácil, me parecia num sentido emocional, né? Então eu fui para o circo tentar descobrir que tipo de arte ela fazia, e ali eu descobri as artistas do tecido, e esse tecido me acordou para a dança, e a dança foi chegando como uma grande pesquisa que se impôs no livro, a priori nem tanto como um registro do enredo, né? Há um momento no livro onde a Júlia dança de fato, Uhum. mas eu senti que a dança era maior do que o enredo. Não era só uma questão de alguma coisa que ela fez, mas muito mais é, de um tremor interno da palavra. O modo como o texto da pequena se comporta é pelo baile, pela dança, pelo desvio, pela inclinação, e com ritmo, né? Era muito importante que o livro tivesse uma musicalidade. E eu acho que a dança, o estudo da dança, me ajudou muito. Assim, foram duas danças principais, digamos, que eu estudei. Dois artistas, né? A Pina Bausch e o Kazuo Uhum. Ono. A Pina Bausch com sua teatralidade, né, e a sua força a partir da delicadeza, e o Kazuo Ono com essa dança do Butô, que é uma dança que nasce num pós-guerra, né, uma dança que nasce das ruínas, e que eu acho que tem tudo a ver com a realidade da Júlia no sentido mais metafórico, porque, claro, ela é alguém que está dentro de uma cidade que não está sofrendo bombardeios nem nada, mas os bombardeios são internos, né? Ela tem uma casa que está ruindo e ela precisa tentar sobreviver, né? Então o Butô me ajudou muito também na construção da personagem. Ah, bacana. Que legal. Olha, tem muitas perguntas chegando aqui. Muitas perguntas. Muitas mesmo. Deixa eu só ver aqui algumas aqui que eu recebi da... Tem várias aqui, né? Mandar abraço para todo mundo aí, ali, não é? Tá todo mundo fazendo Beijo, pergunta. gente! É
que não dá Bom, para deixa, acompanhar os é comentários verdade, quando estou é fazendo a verdade. live. Deixa eu ver só. A Cassandra Veras, ela diz passada aqui com essa revelação sobre as personagens existirem em outra esfera. Tá dizendo, tô passada aqui. É a É babado mesmo. Cassandra Veras. Deixa eu ver aqui também o Carvalho, Luiz Eduardo de Carvalho, né? Ele pergunta, Aline, para você, qual o limiar entre a reflexão artística e o autoconhecimento e a autoficção? Essa pergunta é do Luiz Eduardo de Carvalho, autor do livro Cabra Cega, pela editora Caminhos Ah, Literários. que legal. A gente já tem entrevistado ele aqui. Parabéns pelo trabalho, que legal. Obrigada aí pela pergunta. Eu acho que você, como escritor, deve saber isso bem, né? Como é difícil a gente definir exatamente a borda das coisas. Eu trabalho a partir da ficção. A ficção é o meu modo de habitar a palavra, mas a minha ficção, ela nasce muitas vezes de memórias, sensações, anotações, e às vezes as memórias são memórias de coisas que me aconteceram, especialmente na infância. Eu sinto que a minha infância é um grande polo, e ele tá. A minha infância ela está em constante transformação, porque a memória é uma invenção. Então, cada vez que eu volto para a minha infância, ela já não é mais, nunca foi a infância que eu vivi para sempre inalcançável, né? Mas essa infância ela está sempre se abrindo em novas possibilidades de criação. E eu fico mais apegada às vezes a uma sensação, uma emoção que me toma e que é sem nome e que às vezes me leva a escrever não um trabalho, mas todos os meus trabalhos, sabe? Como se tudo pudesse nascer de pequenas sensações e regiões emocionais que eu vivi, e isso se desdobra em ficção. Então, o meu modo, né, de criação tem muito a ver com isso. Então, a gente pode dizer que é ficção, mas tem memória, então eu não considero autoficção, mas eu não acredito nem totalmente na ficção, nem totalmente na autoficção. Eu acho que é tudo muito próximo, muito difícil também de detectar. E eu acho que esse processo todo acaba levando a gente para um lugar de descoberta de si. Não que isso vá resolver nada, pelo contrário, né? A gente sabe que lendo e escrevendo as coisas só se vão ficando cada vez mais complexas, mas de qualquer forma, eu sinto que é um modo muito bonito de estar no mundo, esse modo da escrita, né? De um ser escrevente, Uhum. que não é um ser que só está vivo e vivendo, mas é um ser também que vive para escrever o que foi vivido, então ele vive duplamente, né? E eu acho que esse tipo de vida é algo assim que envolve muita paixão por estar aqui, né, nesse lugar que a gente está, porque realmente envolve uma energia que a gente coloca em tudo, mas é o meu modo de estar no mundo, esse modo duplo do artista, né, sempre vivendo e escrevendo a partir do que viveu outras vidas, outras possibilidades. Não sei se responde completamente a pergunta, mas ficamos aí. Olha, o comentário aqui, assim, estou tentando, deixa eu ver só, é QAHHB surdo. É. Colocou aqui uma noite ouvindo a Aline falar, é uma noite abençoada. Ai, que bonitinho. Obrigada. Exatamente. Bom, vamos agora, o livro Peso do Pássaro Morto, né, se transformou em espetáculo teatral, em um formato de monólogo presencial criado a partir do livro homônimo Peça, né, de Helena Cerello. Como é que foi a sensação de ver seu livro encenado aí? Como é que foi essa história? Porque eu acho que deve ser bem curioso, né? Você escreveu ali e tal, daqui a pouco tá olhando aquela atmosfera toda, porque tem todo o clima, né, também. Como é que foi para você? Como é que foi? E também, como é que foi essa ideia? Nossa, é uma das maiores alegrias assim que eu vivi. A Helena Cerello, que é a atriz que adaptou o Pássaro, Uhum. esse espetáculo, ele estava em cartaz até há pouquíssimo tempo atrás, vai voltar, né? A gente tá sempre voltando, ele já está no quarto ano de vida. E a Helena é uma amiga minha e a gente se Uhum. conheceu fazendo teatro lá atrás, né? Então eu tinha 15, 16 anos, ela estava mais à frente nos estudos. Eu sempre admirei demais a Helena como atriz, como pessoa no mundo. E quando a gente continuou em contato, né? Houve um período em que a gente parou de se falar um pouco, mas depois a gente Uhum. retomou a nossa amizade. E a Helena também escreve. Então ela tem um livro publicado que chama Ninguém Abandona o Paraíso pela Porta da Frente. E eu tive um site de arte e cultura na época que eu estava terminando a faculdade, com dois amigos meus, e a gente, dentro desse site, a gente escrevia roteiros, fazia diversas coisas,
e a gente tinha uma coluna que era uma coluna de entrevistas, que chamava Bar Café. E a Helena foi uma das nossas entrevistadas, assim como Marcelino Freire, Andréa Del Fuego, que eu vi que vocês entrevistaram também, e Sim, outras sim. pessoas, assim, que a gente admira muito, né? Foi uma faculdade parte 2 esse nosso Bar Café. E aí eu e a Helena ficamos próximas, então, e quando eu lancei o Pássaro, ela estava com o livro, né? Eu não sei se eu mandei, enfim, ou ela comprou, e aí depois de um ano ou dois, ela me mandou uma mensagem dizendo, amiga, esse livro dá uma peça, eu quero montar. E aí, naquele momento, eu falei, sim, com certeza, né? Ele é teu. Alguns outros grupos já tinham me procurado, mas eu senti na Helena que ela ia montar o espetáculo, eu senti que ia acontecer. E ela começou a estudar, a ensaiar, a pesquisar e estourou a pandemia. E aí, na pandemia, ela foi para o sítio, foi para um sítio da família dela e ficou nesse sítio com as crianças e com o esposo dela. E ela continuou pesquisando o espetáculo, e Uhum. aí com um elemento a mais que era incorporar essa natureza bastante, bastante presente, né, ao redor. Então tinha uma grande árvore ali onde ela ensaiava, que acabou se tornando o seu Luiz, e outras coisas mais, porque é um solo, ela faz sozinha o texto todo, né? Então é um, nossa, é alguma coisa que deve ser muito físico para ela, porque ela incorpora todos esses Uhum. personagens e faz a menina e faz a mulher, e ela transita por essas idades, assim, por esses traumas, com uma disponibilidade corporal. Quem assistiu aí o espetáculo pode dizer, é assombroso, né? E eu posso dizer isso com tranquilidade, porque quando a Helena está fazendo, o texto já não é meu. Então, é quase como se realmente eu conseguisse é, olhar o texto de fora, né, e me surpreender com aquilo, Uhum. assim, poder elogiar sem dizer, ah, é meu, não é dela, né, é um trabalho dela. Então ela ficou em cartaz de forma virtual, por streaming, na época da pandemia, acho que foram 2 anos assim, com cenas gravadas e algumas coisas ao vivo, e depois, quando a gente pôde voltar então ao presencial, o Pássaro estreou e ela continuou usando alguns dos vídeos e imagens que ela gravou no sítio para Sim. sobrepor a presença Uhum. física Ah, dela, o legal. que cria um efeito muito interessante, sabe? Tanto de tempo quanto de espaço e também de textura. Então a peça presencialmente ela tem um véu que fica por cima, a Helena fica atrás desse véu e a gente nunca está tão perto dela quanto a gente gostaria. E eu acho que essa angústia que dá a partir desse véu onde essas imagens também são projetadas, ela traz uma tensão, sabe, muito interessante para a montagem. Quem dirigiu foi o Nelson Baskerville, que é um diretor que me deu aula lá no Célia Helena também. Eu acompanho as montagens dele desde então, sou muito fã do trabalho. Ficou incrível, né, a direção dele. E quem fez as músicas foi o Dan Maia, e também ele ajudou muito nessas edições no começo da pandemia, né. Então é isso, assim, é uma alegria, uma honra muito grande. Preciso dizer também que a pequena está sendo adaptada pela Tarsila Tanhan. Ela está fazendo inclusive balé, ela sempre posta é, os estudos, as pesquisas que Uhum. ela faz, também é uma amiga minha, então fico muito honrada aí que os livros vão nascer no palco, né, por Uhum. pessoas que eu amo, que eu admiro tanto. Ah, que bacana, que bacana. E fica sendo parte da sua história como um todo, assim, um lado bem interessante também, muito bacana de se ver, né? E é interessante a gente ver o carinho que você fala, né, com todas essas pessoas que de alguma forma contribuíram para que isso pudesse acontecer. Muito bacana, parabéns, viu? Obrigada. A Sara Zuckerman, ela disse que bonito lhe ouvir, Aline. Se sentir autorizada à escrita é um processo e tanto para as mulheres. Eu queria saber quais as escritoras mulheres lhe foram importantes na sua construção como escritora. Olha, são muitas. Eu acho que a primeira, assim, uma incontornável é a Clarice Lispector, porque o que Uhum. aconteceu foi que eu montei, na época que eu fazia teatro, a minha peça de formatura, meu último ano de estudos no teatro, a gente adaptou um livro da Clarice que chama Via Crucis do Corpo. E a gente fez um espetáculo baseado nesse livro de contos. Só que como era um processo mais longo de imersão, até então a gente tinha 6 meses assim de estudos entre os termos e esse termo era de um ano. A gente pôde ler a obra da Clarice como um todo. A gente tinha escolhido já esse livro, mas a gente pôde mergulhar não só nos livros, mas também na entrevista que ela deu para a Cultura, aquela entrevista que é icônica, né? O caderno do Instituto Moreira Salles, com várias
coisas sobre ela, enfim, entrevistas, etc. Então a gente fez um mergulho muito bonito de texto, né, e pesquisa. E eu, até então, eu tinha lido Clarice na escola, tinha lido A Hora da Estrela, mas a escola não me deu uma boa relação com os clássicos. Até hoje eu tenho que desconstruir isso, porque ler tantos livros que são livros assim que são livros da vida da gente, né? E a gente tem que ler essa pilha de livros tudo no mesmo ano, para fazer uma prova, para passar no vestibular, para ser alguém, porque você ainda não é alguém, né? Então você tem que ser alguém, então você tem que fazer tudo isso. Eu acho uma violência tão grande com a leitura, sabe? Que eu lia sempre de uma forma muito sem entrega, né? Então Uhum. lia a Hora da Estrela passou, né? Eu não li A Hora da Estrela, né? Foi um livro que passou, como muitos outros, como Vidas Secas também, que é um dos livros da minha vida hoje. E aí no teatro foi uma experiência completamente diferente, porque como a gente teve que montar, essa questão do corpo é muito importante na leitura, né? Quando a gente lê algo para montar isso, para viver no corpo, a leitura ela ganha uma outra dimensão. E até então eu estava montando só autores dramaturgos. Então a gente estava Brecht, Tennessee Williams, europeus vários, né? Enfim, estudando Stanislavski, que eram sempre homens brancos. E a Clarice então foi o meu primeiro texto que eu vivenciei no meu corpo de jovem atriz. E uma mulher escrevendo, uma mulher brasileira, né? Então isso foi de uma vertigem, de uma beleza mesmo, né, que me mudou completamente. Eu tenho certeza que eu não tinha tão claro isso na época, mas escolhi letras muito por conta dessa imersão com Clarice, né? Ficou muito claro para mim que a Uhum. literatura era urgente para minha sobrevivência assim emocional no mundo a partir da Clarice. E quando eu entrei em letras, o nosso centro acadêmico que foi tão importante na minha formação, eu acredito muito na universidade, mas eu também acredito muito nos corredores da Uhum. universidade, no modo como as coisas acontecem fora da sala também, né? Nos movimentos universitários, assim. O nosso centro acadêmico era muito forte e ele chamava Clarice Lispector. Então, eu sinto uma grande força de início, sabe? No que a Clarice é e faz. Mas é claro que no decorrer da minha trajetória de escritora, muitas outras autoras chegaram, mas a Clarice nunca foi embora. Então, preciso dizer que é uma autora fundamental para mim. Ah, maravilha. Você tem uma grande admiração por Lígia Fagundes Telles, né? É, e Sim, recentemente no projeto com a Andrea Del Fuego, que a gente entrevistou, né, recebeu aqui também, você teve a presença de Lúcia Telles, que é a neta da escritora. Como é que foi essa experiência para você? Como é que, legal. enfim, como é que você se sentiu naquele momento, assim, como é que foi? Conta aí pra Foi gente. ontem, né? Assim, tá tudo fresco, assim. Foi ontem aniversário da Lígia. A gente comemorou, então, na Gato Sem Rabo, que é uma livraria que tem aqui em São Uhum. Paulo. Para quem é daqui que está assistindo a live, para quem, de repente, vier para São Paulo, não deixe de conhecer essa livraria. Todas as livrarias são maravilhosas, mas essa também ela tem muito especial porque ela cuida só de trabalhos escritos por mulheres, né? Uhum. Então a gente estava ali celebrando o aniversário da Lígia e estava eu, a Andrea da Fuego, a Luciana, que estava mediando, e a Lúcia, né, a neta dela, que trouxe uma carta. Foi tão emocionante, porque estava cheia, assim, a livraria, lotada mesmo, parecendo algo assim, um show, sabe? Uma coisa linda, assim. Ah, que legal. E ela trouxe uma carta que a avó dela, né, que a Lígia, escreveu para ela. Então ela teve essa generosidade de trazer trechos dessa carta, e foi muito bonito porque a Lígia falava, trazia a preocupação que ela tinha e o interesse que ela tinha pela literatura que estava sendo escrita por mulheres. E aí foi assim, uma celebração, uma vivência onde a gente sentiu claro que a gente podia ter dito muito mais, porque é tanto para se dizer de uma autora do tamanho de Lígia Fagundes Telles, mas a gente saiu muito alegre, muito festejada, né? Então, por essa Uhum. grande presença na nossa literatura, e eu acho que todas essas autoras, esses autores incríveis que a gente tem em língua portuguesa, é, eu falo isso sempre nas minhas oficinas, né? Ao invés da gente se intimidar diante do tamanho que eles têm, eu sinto o quanto esses grandes autores e autoras são, na verdade, muito generosos, porque eles estão abrindo tantos caminhos para a gente. A gente lê, então, uma Lígia Fagundes Telles, um conto de Lígia, a gente aprende a escrita ali. Mesmo que a gente tenha que voltar milhares de vezes para então começar a descobrir o nosso próprio caminho, mas Uhum. ela deixa rastros para a gente seguir, sabe? Ela é muito generosa, né? Então, é maravilhoso poder escrever e saber que essas pessoas habitaram, então, esse mesmo ofício e habitam, né, de alguma forma,
porque são pessoas que jamais vão partir, né? Que deixaram a sua obra como um modo de continuar aqui. Então, foi lindo, foi muito Ah, emocionante. que legal, imagino que tenha sido mesmo. Eu- Seu olho, seus olhos brilhando, assim, só de você falar dessa experiência de ontem. Obrigado por compartilhar também, viu, com a gente. Imagina, eu que agradeço a Olha, pergunta. o Cássio, ele diz aqui, Aline, como o seu trabalho, né, uma das perguntas aqui pelo Instagram, o seu trabalho diário impacta na sua vida pessoal? Ou você é disciplinado ou simplesmente vai conforme as vontades? Não, eu sou muito disciplinada, muito É, assim, como uma atleta, sei. atleta das artes. Eu tenho hora para escrever, Uhum. eu não saio então desse lugar de escrita até o horário combinado comigo mesma, sabe? Eu acredito nessa disciplina não como uma forma de perder o prazer, pelo contrário. Eu sinto que como o mundo ele conspira muito para que a gente não escreva. E não só escrever, né? Pintar, bordar, é, cantar, dançar, todas essas ações da arte geralmente ficam muito na margem do mundo, porque elas não parecem urgentes, né? Enfim, tudo parece mais urgente do que isso. Eu acho que não há nada mais urgente que isso. Então a gente impor então as nossas horas de criação num dia que poderia não caber, porque não caberia se a gente não fosse tão teimoso, né? É um ato revolucionário diário, assim. Então é alguma coisa que eu me coloco todos os dias. O meu tempo de escrita e o meu tempo de leitura é sagrado, tanto quanto se eu trabalhasse numa empresa onde eu tivesse que realmente bater cartão, né, na Uhum. máquina e tal. Uhum. Eu tento fazer esse cartão lúdico, assim, mas, enfim, essa disciplina me faz muito bem, me faz é, ir aprofundando cada dia mais o meu trabalho e os meus pactos todos com a arte. Ah, maravilha. K. Becker, estou muito feliz por estar aqui. Eu conheci você através do Clube de Leitura de Paula Medeiros, é o Clube Chicas e Livros, Ah, que né? lindo, K. sim, foi K. maravilhoso aquele Becker, clube. K. Becker, Um beijo. aqui perguntando. Muita gente. Deixa eu só fazer mais outra pergunta aqui chegando. O Pedro, ele diz aqui, Pedro Santos, o jeito que a Aline tem com as palavras é de chorar, de tão lindo. Que Eu bonito, Pedro. elogio para você. Obrigada. Deixa eu ver. Tal, tal. Aline, eu amei. Foi a Gisele Caroline que perguntou. Aline, eu amei que você foi curadora da Tag Livros. Indicou a Verdade. Trégua. Teria outro livro parecido como esse para indicar? A Gisele. Olha, olha, Gisele, eu vou aproveitar e indicar um livro aqui, porque na verdade, quando eu fui curadora da Tag, isso já faz acho que talvez uns 2 anos, né, se não me engano. A gente tem um processo que a gente envia várias possibilidades de livros e Uhum, eles decidem a partir da possibilidade que eles têm lá também, né? De fazer esse livro, então, ter uma nova edição e tal. E a Trégua, ela tem é um livro muito maravilhoso do Mário Benedetti, que é um escritor uruguaio que eu admiro muito, e ele tem um formato de diário, né? E eu gosto muito de livros que têm esse formato. Alguns são diários mesmo, né? E outros são livros que são diários ficcionais, digamos assim, né? Onde o personagem escreve um diário tentando então dar conta dos seus dias ali. E então eu queria indicar dois livros. Um deles é Porque a Criança Cozinha na Polenta, que não é exatamente um diário, mas é uma narrativa que vai contando de si numa primeira pessoa muito íntima, então tem muito de diário. E esse era um dos livros que eu tinha indicado dentro de uma uhum, lista, então, de uns 12 ou 15 livros para tag, mas infelizmente não. Eu estava torcendo muito por ele, apesar uhum. de amar a Trégua, mas é que é um livro muito raro de encontrar, então seria muito legal ter essa edição, sabe? Então já deixo meu apelo aqui para as editoras online. É um livro muito especial, fala de circo, fala de infância, e tem Uhum, um tipo de escrita, curiosamente, que se assemelha de alguma forma à minha investigação, né? Porque é uma prosa, mas é uhum. uma prosa também inquieta na folha, que às vezes parece verso, e tem lindo silêncio, sabe? É uma escrita muito bonita, eu adoro esse livro. E o outro livro que eu vou indicar, que também vai nessa pegada de diário, é Os Diários da Virginia Woolf, que eu tô lendo, que a editora nossa está publicando, então, acho que a cada ano. Esse já é o Diário 3 e é Uhum. muito bom ler Virginia em qualquer situação, e é lindo, assim, como a gente consegue perceber o quanto ela é uma imensa escritora, mesmo nessas anotações diárias, assim. É, é, é alucinante, assim, uma coisa maravilhosa. Muito bom, mesmo que a gente não conheça tudo que ela está falando, as pessoas que ela vai Uhum. encontrando, a gente fica imaginando esses chás, esses encontros, essas angústias. É muito bom. Ah,
Que ótimo. Dani Tavares, gente, são muitas perguntas, não vai dar tempo ler todas, porque a gente tem aqui 40 minutinhos, eu já estou vendo aqui o tempinho, tá faltando 7 minutinhos, a Aline tem outras, tem outros, né, outras coisas aí para fazer. A Dani Tavares, ela diz, como uma menina tão suave produz textos tão potentes? Adorei essa pergunta. Eu vou mostrar um livro, eu acho, que... Peraí, deixa eu ver se eu acho. Ah, Ai, achei, ó. Esse livro é maravilhoso, ó. Acho que tem tudo a ver com isso. Potências da Suavidade. olha aí. Esse livro é muito incrível. Eu peguei essa dica com a Juliana Leite, que é uma autora que eu admiro muito. Ela postou e eu falei, nossa, parece um livro incrível e tem todo esse trabalho do sutil, né? Da suavidade. A gente às vezes pensa que então a potência ela está sempre relacionada com o grito ou com uma forma de habitar o nosso próprio corpo que seja que tenha uma borda muito clara. E eu acredito muito mais no devir, no modo como as coisas são líquidas e no modo como também a ternura é uma força, né? E eu acho que, enfim, eu acho que não são coisas contraditórias, né? A gente, enfim, ter uma suavidade e ao mesmo tempo habitar uma potência que possa trazer um impacto para o outro. Eu acho que tudo isso convive numa harmonia bastante fluida no nosso corpo, sim. Ah, que ótimo. Eu vou mandar, na verdade, abraços. Eu queria que você mande também abraços para. Porque são várias perguntas, não dá tempo de fazer todas. Cabeca, a gente perguntou. Chefe Juliana Cupini, né, fez pergunta aqui. A Aline Pires também fez pergunta. O Eduardo também a gente leu. A Aline Hernandes também fez. Daniele Maciel, psicanalista. Ela diz assim: li O Peso do Pássaro Morto em uma sentada, pois não consegui parar. Né? Ela disse, não consegui parar, não Legal. consegui parar. Que bacana. Bom, falta poucos minutinhos para a gente encerrar aqui. Uma pena, né? A gente poderia ter mais 1 hora e meia aqui conversando. Como é que você observa o movimento feminino na literatura na atualidade hoje? Eu acho que a gente vem publicando cada vez mais, né, e sendo publicadas por editoras que estão sendo cuidadas por editoras mulheres, né? E eu acho Uhum. isso muito importante, esse modo de circular o trabalho, então, das mulheres, e porque na escrita sempre foi nossa, né? Eu acho que a gente sempre escreveu muito, e o que acontecia é que a gente nunca está autorizada a tornar isso público. A escrita das intimidades, do diário, do caderno de receita, as cartas, isso sempre foi algo muito habitado Uhum. pelas mulheres, inclusive a contação de história também, né? A contação de história das nossas avós, das nossas mães, o modo como as crianças escutam as histórias dos livros a partir muito desse corpo feminino que narra. Então, a narrativa, a escrita, a poesia, as artes sempre foram nossas, mas eu acho que tornar isso público, fazer com que isso seja o nosso trabalho, é alguma coisa que está acontecendo agora, né? E que precisa acontecer com muito mais profundidade e impacto, com certeza. Mas a gente vem vindo, então, né, de uma luta que a gente estava falando de Lígia Fagundes Telles, mas se a gente escuta, por exemplo, as entrevistas de Lígia, Uhum. falando, a Clarice mesmo aconselhando Lígia, não ria, Lígia, porque uma mulher que ri não é levada a sério, né? Então são coisas que aconteceram há 50 anos atrás, não faz tanto tempo assim, né? E se a gente Uhum. for trazer para os dias de hoje, eu acho que ainda tem um molde, então, de como uma escritora deveria ser, né? Que às vezes não bate no modo como essa escritora enfim, todo um estereótipo de como um escritor deveria ser, e geralmente esse estereótipo não tem nada a ver com a realidade das pessoas, porque é a diversidade que escreve, né? São diversos corpos de lugares totalmente diferentes e com experiências múltiplas que escreve, e é isso que importa. Então, eu espero que cada vez mais a gente possa, como autoras, levar junto
com o nosso corpo de trabalho, muitas outras autoras que vêm surgindo, que seja muito mais fácil para as autoras de 20 anos do que foi para mim, e que para as autoras Uhum. de 10, 12 anos seja ainda mais fácil, que as portas estejam muito mais abertas. E para isso a gente sabe também que não é só que a gente publique como autora, que a gente ocupe lugares públicos, mas também que a gente leia mulheres. E nesse sentido, os clubes de leitura têm feito um papel fundamental na formação de leitoras e leitores no nosso país, porque além de dar uma atenção imensa e profunda para o que está sendo feito pelas mulheres, é também pelo que está sendo feito pelas mulheres agora, no nosso país, que também é um recorte muito importante de fazer, né? Ler mulheres vivas e mulheres brasileiras. Então, valorizar quem está escrevendo hoje, comprar os livros dessas mulheres, saber para onde vai esse direito autoral, privilegiar, então, esse tipo de... porque para onde vai o nosso dinheiro, né? O que a Uhum. gente está fazendo com a nossa grana também? Para quem a gente está dando esse dinheiro? Então, saber que isso é muito político, né? E eu acho que essa corrente toda vai ajudando a gente a abrir cada vez mais portas. Mas eu acho que o caminho é longo, é tortuoso, mas a gente está fazendo isso juntas, juntos, e então vai ficando um pouco mais interessante, né? Esse caminho, já que estamos fazendo juntas. É verdade. Fica até mais fácil também, né? Tipo, apesar das situações, das adversidades, acho que também ajuda, né? Todo mundo junto, de mãos dadas e fica mais forte, Com né? certeza. A Tatá lendo, diz, a Aline é poesia. Obrigada, Tata. Maravilha. E, assim, para a gente encerrar rapidinho, eu queria. Quais os seus planos, né? Novos livros, você falou que está escrevendo um livro agora, né? Alguma dica também que você possa dar para quem está nos assistindo nesse momento? Tô escrevendo meu terceiro livro, tô no meu segundo ano de processo. Eu estou junto com a escrita dele, eu estou fazendo uma pós no Rio, ela é em formato virtual, né? É uma Uhum. pós que chama Escritas Performáticas. Eu estou sempre divulgando esse curso porque é um curso muito lindo para a gente pensar a escrita um pouco fora das caixas que a gente imagina, né? Que prendem às vezes num gênero. E eu sou um tipo de artista, como eu já disse aqui, que adora repertório. E eu não acredito só numa formação de repertório literário. Eu acho que precisa ser cinematográfico, precisa vir das artes plásticas, precisa vir da dança, da performance, da escultura, enfim, tudo que a gente puder absorver de arte, né, do canto. Às vezes a gente encontra um modo de narrar na voz da Nina Simone, né? E é lá que a gente vai buscar a nossa escrita, no canto de Nina Simone, não exatamente num outro livro. Por mais que tudo isso seja muito coletivo, uma coxa de retalhos, né? Então eu acho que esses cursos que entendem que as fronteiras, elas precisam ser líquidas ou arenosas, elas não podem ser um muro, né? Me interessa. Então, para quem gosta desse tipo de investigação, eu indico muito essa pós. E eu vou escrevendo o livro e fazendo a pós, eu me formo agora no meio do ano. Um livro, claro, ainda não está pronto, mas eu vou abrir meu processo, digamos assim, o que é muito legal. Então, eu acho que isso já vai de encontro ao que você me pede, né? Essa espécie de dica ou Uhum. conselho, que é sempre Sim. algo difícil de dar, porque cada um é um e cada um sabe de si muito mais claramente do que eu. Mas eu acredito que você está escrevendo de uma forma menos solitária é sempre muito interessante. Talvez às vezes mais interessante do que ficar muito tempo sozinho. Por mais que a escrita seja algo que a gente faça sozinho e que grande parte dela se dê mesmo nessa solidão, né? Nessa casa, nesse lugar de habitar um espaço do silêncio, mas poder contribuir, poder dividir esse processo numa oficina de escrita, num curso, ou numa roda de amigos que você confia, que são leitores, que gostam de literatura, ou num sarau, é sempre muito legal, muito importante e traz o corpo junto, né? O que eu acho fundamental. Quando a gente fala de escrita, a escrita, ela não é algo que se faz com a cabeça, ela é algo que se faz com o corpo todo. A escrita vem de todos os nossos poros e a gente poder acordar, então, esse corpo para a escrita e, inclusive, pensar de que órgão que a Uhum. gente fala, né? A história está habitando que parte do meu corpo, principalmente, né? É muito interessante. Então, acho que essas são as minhas dicas. Ah, que maravilha. Bom, a gente quer agradecer, né? Uma pena, passou tão rapidinho, pelo menos para mim aqui, eu tenho certeza para todos que estão Passou. nos assistindo, né? Quero agradecer a sua companhia, né, nesses momentos aqui, que você saiba da nossa admiração, do apreço, né, que nós temos por você, por sua obra também.
Agradecer a todo mundo que participou. Gente, muitas perguntas, me perdoem, não deu tempo, mas assim, com muito carinho a gente recebeu todas elas. E lembrando que essa live vai estar disponível daqui a alguns minutinhos, quando a gente encerrar aqui a nossa transmissão. Aline, muito obrigado. Né? Que Deus te Obrigada. abençoe, que você continue fazendo esse trabalho lindo, com essa doçura que lhe é peculiar. Já percebi, todo mundo disse assim, uma pessoa tão doce, né? Escreve dessa forma, enfim. Se eu já era fã, agora sou mais fã ainda, e eu tenho certeza que muita gente está acompanhando também aqui essa live, com certeza tem a mesma opinião que a minha. Então, quero agradecer do fundo do coração, em nome da editora Caminhos Literários, por esse momento, que você nos dê esse privilégio de estar conosco, viu? Obrigada, querida. Eu que agradeço sua condução tão generosa, tão delicada. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo aí. Um beijo para todos que estavam assistindo, que mandaram perguntas. Seguimos então trocando. Muito É obrigada. isso aí. Quando vira Recife, calor de 32 Ai, graus, é só quero. falar, é convidada. Pode deixar, quando vier a São Paulo também avisa. Um beijo. Ótimo, aviso sim. Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Até Gente, a próxima. até a próxima entrevista com o autor, conversa com o autor aqui, pela editora Caminhos Literários. Abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.